Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações que se dedicam a fortalecer a educação e a prática esportiva dos alunos. Antes de mais nada, quero pedir que, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro dos novos conteúdos postados aqui no canal. E não esqueça de dar aquele joinha lá nos vídeos. Se liga aí, que vai começar mais uma aula de matemática. Vamos lá, pessoal. A aula de hoje é sobre números reais. A gente vai relembrar o que é números reais, vai ver o que abrange o conjunto dos números reais. Então, vamos lá. Números reais. Vamos lá. Pertencem a esse conjunto? Quem pertence ao conjunto dos números reais? Os naturais, os inteiros, os decimais finitos, os fracionários e as dízimas periódicas. E aqui, ó, eu coloquei aqui um desenhozinho que facilita a visualização. Ó, os números reais é representado pela letra R. Tem gente que confunde, acha que a letra R é o conjunto dos racionais. Mas os racionais, como eu já expliquei, ó, é representado pela letra Q, que vem de quê? De quociente. O conjunto dos números racionais é o conjunto quê? É o conjunto de todos, é o quê? Os resultados de uma divisão de um número pelo outro. Então, por isso que o Q vem de quociente. Porque no algoritmo da divisão, deixa eu pegar aqui um lapisinho aqui, ó. No algoritmo da divisão, que a gente tem o quê, ó? Dividendo, divisor, quociente e resto. Quem é o quociente aqui? É o resultado dessa divisão. Então, o conjunto dos números racionais é o quê? É o resultado da divisão de um número pelo outro. Por isso que qualquer número que eu consiga representar na forma de fração, ou seja, A sobre B, sendo A e B inteiros e B diferente de zero. Então, se eu consigo representar aquele número na forma de fração, ele é o quê? Ele é um racional. Ah, os números inteiros. Quem é o conjunto dos números inteiros? São os positivos e os negativos. Ó, e os naturais são o quê? São os números a partir do zero, que eles surgiram o quê? Com a necessidade de contagem, de ordenação. Então, ó, os números reais é composto pelos naturais, pela união de todos esses conjuntos aqui, ó, dos conjuntos dos naturais, conjunto dos inteiros, conjunto dos racionais e conjunto dos irracionais. Só que aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, para exemplificar, ó, os reais são os racionais mais os irracionais, porque os racionais contêm os inteiros e os naturais. Então, é mais fácil colocar assim, ó, os racionais mais os irracionais. Então, até eu coloquei aqui a representação dos racionais. Ó. O número que pode ser escrito nessa forma aqui, ó, A sobre B, sendo A e B inteiros e B diferente de zero, são chamados de quê? De racionais. E aqui eu até coloquei alguns exemplos. Ó, o menos 2, ele é um racional? Ele é um racional, ó. Menos 2 sobre 1. O 0,5. 5 sobre 10. 1 sobre 2. Então, eu consigo representar ele na forma de fração. Então, o 0,5 ele é um racional. Menos 1,6 é igual a menos 16 sobre 10.
ou menos 8 sobre 5. Então, eu consigo representar esse decimal aqui na forma de fração. Então, ele é um racional. Então, ó, um número racional, ele também pode ser representado na forma decimal, não só na forma fracionária. Ó. Todos os decimais, ele é o quê? Ele é um racional. Ó, o 0,5. Como eu posso representar ele na forma de fração? Ó, eu já tinha explicado para vocês, acho que a Letícia não estava nessa aula. Acho que só o Denilson. Que eu falei que, ó, eu quero representar um decimal na forma de fração, o que eu faço? Ó, quantas casas existe após a vírgula? Quantos algarismos? 1. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 10 e dividir por 10. Então, eu vou multiplicar por 10 sobre 10. É o mesmo que eu estar multiplicando por 1. Então, ó, quanto que é 0,5 vezes 10? Vai ser o quê? 5. Ó, a vírgula, quando a gente multiplica, anda para a direita. Ó, professora, e se eu tenho 0,51? E aí eu teria o quê? Que multiplicar por 100. Então, ó, seria a mesma coisa, ó. Isso aqui está sobre 1. 1 vezes 10, 10. 0,5 vezes 10, 5. Então, ó, uma outra forma de representar o 0,5. Então, o 0,5 é um racional? É um racional. Consigo representar ele na forma de fração. E o 1,6, professora? Consigo representar ele na forma de fração? Consegue, ó. Quantos algarismos tem após a vírgula? 1. Ó. 10. Eu vou multiplicar ele por quanto, Denilson? 10. Isso aí. E dividir por 10 também, ó. 10 sobre 10. Que vai dar o quê? Menos 16 sobre quem? Sobre 10, ó. Foi o que deu aqui, ó. Eu coloquei aqui. Mas menos 8 sobre 5 também dá menos 1,6. Então, também é uma outra maneira de representar esse decimal aqui, ó. Então, esse decimal, logo, ele é um número racional. Então, um número racional, ele pode ser representado na forma decimal também. Lê para mim essa parte aqui, Denilson. A gente pode transformar o quê? Um número racional. Podemos transformar um número racional na forma fracionária por forma decimal. Por exemplo, para sabermos a forma decimal da fração 1 sobre 4, vamos dividir por número 1 Com com o quem? dominador 4. Isso aí, ó. Aqui 4. tá. O que a gente vai fazer, ó? A gente pegou essa fração aqui, ó, e dividiu o numerador 1 pelo denominador 4, ó. 1 dividido para 4. E a gente achou esse decimal aqui, ó. Ele também é um racional. Ó, peguei o 14 sobre 11 e dividi, ó. 14 dividido por 11 e achei esse decimal aqui, ó. Que também é um racional. Mesmo sendo um decimal que infinito. Ele é um racional. Por quê? Porque ele possui o quê? Um período. Ele é um decimal infinito periódico. A gente vai ver isso agora.
Ó, no exemplo A, nós temos o quê? Uma fração com representação de números decimais exatos, já que o resto da divisão é zero. Já no exemplo B, aqui, ó, se você dividir 1 por 4, dá 0,25, exato, com o resto zero. Então, ele é um decimal finito. Se você dividir 14 por 11, a gente encontra o quê? No exemplo B, tem o quê? Uma fração que é representada por uma dízima. Ó, é um decimal infinito periódico, já que os restos parciais se repetem infinitamente. Então, ó, ele vai, ó, 30, 80, 30, 80, vai se repetindo. Então, ó, sempre vai dar o quê? 27. Que é o quê? Meu período é o 27. Então, a representação decimal de qualquer número racional será sempre o quê? Um decimal exato ou uma dízima periódica, que a gente chama de quê? De decimal infinito periódico. Uma dízima periódica é o quê? É um decimal, mas é um decimal que é infinito com período. Por que a gente consegue achar uma fração que gere aquela dízima? Que gere aquele decimal infinito periódico? Porque tem um período. Se não tivesse um período, a gente não conseguiria achar uma fração que gere esse decimal. Agora a gente vai ver que existe decimal que ele é infinito, mas não possui um período, que eles são chamados de quê? Irracionais, ó. Números cuja forma decimal é infinita e não periódica, ou seja, não tem um período que se repete, igual a 1,2727, eles são chamados de quê? De irracionais. Ou seja, ó, aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Raiz de 3, se você colocar na calculadora, vai dar isso, ó. É o quê? É um decimal infinito, é só vocês olharem. Tem esses 3 pontinhos aqui, é um decimal o quê? Infinito. Mas todo decimal infinito é irracional? Não. A gente acabou de ver lá atrás que tem o quê? Decimais infinitos que possuem um período, um número que se repete. Se possui um período, não é irracional, é racional. Olhou para o decimal, é infinito? Olha para as casas decimais, ó. Esquece a parte inteira e olha para as casas decimais para ver se possui um período. Olhou para cá, ó. Tem um período? Não tem. Não tem. Também não tem, ó. Nenhum desses tem um período. Eles são chamados de quê? De irracionais. Não existe uma fração que gere esse decimal. Tem uma outra coisa também. Lê para a gente, Denilson, o que o rapazinho falou. Todo número que não é enquadrado perfeito, ou seja, não possui raiz quadrada exata, é irracional. Exemplos: raiz quadrada de 12, raiz quadrada de 14, raiz quadrada de 30, raiz quadrada de 45, etc. Letícia, o que você acha? A raiz de 5 é irracional? Ó, Denilson acabou de ler aqui, ó, que todo número que não é quadrado perfeito, ou seja, que não possui uma raiz quadrada exata, ele é irracional. Por exemplo, o 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, possui uma raiz quadrada exata. Então, ele não é irracional. E a raiz de 5? É irracional? O que você acha? Letícia? É irracional.
É, Denilson? Hum. O que você acha, Denilson? Ih, Denilson, travou? É irracional ou não é? O que você acha, a raiz de 5? Eu acho que é irracional. É irracional. Tem raiz quadrada exata, 5? Não. Não. Não tem raiz quadrada. Ó, a raiz de 4 é quanto? Quanto que é a raiz de 4? 2. 2. A próxima raiz quadrada exata é quem? Raiz de 9, que é quem? Raiz de 9 é quem? É 3. 3 vezes 9. Isso aí, é 3. Então, ó, entre 4 e 9 tem vários números que não possuem raiz quadrada exata. Ó, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8. Todas essas que não possuem uma raiz quadrada exata é considerado um número que é irracional. Ó, a raiz quadrada de 5 é irracional, a raiz quadrada de 6 é irracional, a raiz quadrada de 7 é irracional, a raiz quadrada de 8 é irracional. E a raiz quadrada de 9? A gente acabou de falar que não. Por quê? Porque é 3. Tem uma raiz quadrada exata. Então, vamos lá. Então, a gente viu o quê? Que os números irracionais são aquele quê? São aqueles decimais infinitos que não possuem um período. Ou seja, ó, aquelas raízes... Ó, a raiz quadrada de 3, ó, é uma raiz quadrada exata? Não. Tá bom. Tudo bem. Não tem problema não, Letícia. Então, vamos lá. Ó. A raiz quadrada de 3, na calculadora, aparece isso. Ó. A gente vê que não tem nenhum período. Então, não tem como a gente achar uma fração que gere esse decimal. Então, a gente não consegue colocar na forma de fração. A gente viu que para ser racional, tem que colocar o quê? A gente tem que conseguir representar ele na forma de fração. Então, se o decimal ele é infinito, ele tem que ter um período para que a gente consiga representar ele na forma de fração. Então, ó, a gente olhou, decimal infinito não possui período, é irracional. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês façam aqui, ó? Na reta numérica desenhada a seguir, escreva nos quadradinhos o número inteiro que corresponde a essa localização aqui. Por exemplo, a nossa direita do zero são o quê? Os positivos. E a nossa esquerda do zero, quem tá? Os números negativos. Nessa reta numérica, vamos ver a localização dos inteiros. Quem são os inteiros? Os positivos e os negativos, ó. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são o quê? São os positivos. São também os naturais. E o conjunto dos inteiros abrange quem? Tanto os positivos quanto os negativos. Então, ó, tá pedindo para colocar o quê? O número inteiro. Então, vamos lá. Ó. Quem estaria entre o 2 e o 4? O que você acha, Denilson? A Letícia está com fone ruim. Quem? 3. 3. E aqui? Entre o 6 e o 8? 7. Isso, 7. Quem estaria aqui, ó? Agora, a gente está indo aqui para a nossa esquerda do zero, ó. Menos 1 e menos 3. Quem estaria aqui entre o menos 1 e o menos 3? Menos 2. Menos 2. Menos 2. E aqui, ó. Entre o menos 4 e o menos 7, existem Tá dois... dando pra ver, professor? Oi?
Menos quem estaria aqui? Menos 5. Menos 5. E aqui? Menos 6. Isso. Então, ó, a gente conseguiu rapidamente localizar de forma o quê? A gente consegue localizar de forma exata. Isso para os inteiros. E para um decimal? Se ele for finito, sim. Mas se ele for infinito, a gente vai conseguir o quê? De forma aproximada. E aí a gente vai ver também como a gente vai localizar um irracional. Gente, um irracional é um decimal infinito, sem período. A gente consegue localizar ele de forma exata na reta numérica? Não, só de forma aproximada. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer um localizando o quê? Um número tanto racional quanto irracional. Ó, essas representações aí. Então, vamos lá. Onde você acha que está esse aqui, Letícia? Esse daqui, primeiro esse. Menos 6,1. Ó, olha para a parte inteira. Olhou para a parte inteira, o menos 6. O menos 6, qualquer coisa, ele vai estar entre o menos 6 e o menos 7. Então, ó, se ele vai estar entre o menos 6 e o menos 7, ele vai estar aqui, ó. Ó. Ele vai estar aqui, nesse pedacinho aí. Mas, ó, ele vai estar mais próximo do menos 6 ou mais próximo do menos 7? O que você acha? Próximo do menos 6. Isso aí, ó. É como se fosse uma régua, gente. Ó, aqui vai ter 10 tracinhos. Eita. Uhum. Ó, não vou conseguir fazer certinho não, tá? Com a titica, melhor não. Ó, o que eu vou fazer? Ó. Aqui tá a metade. Ó. O menos 6,1 deve estar mais ou menos por aqui, ó. Então, ó, vai estar aqui. Vou marcar aqui, ó. Menos 6,1. Letícia, onde que você acha que estaria o menos... 5 sobre 8? Ó, o menos 5,2. Onde que você acha que ele estaria? Olha para a parte inteira dele, que é o antes da vírgula. Um pouquinho depois do 5. Do menos 5. Isso aí. Os dois tracinhos depois do menos 5. Isso aí. Vai estar entre quem? O menos 5 e o menos 6 ou o menos 5 e o menos 4? Ele vai estar aqui ou aqui? Menos 6. Isso aí. Entre o menos 5 e o menos 6. É só olhar, gente, para a parte inteira. Olhou aqui, ó, é menos 5. Ele vai estar entre esse número aqui e o próximo. Então, vamos lá. E esse daqui? É só a gente dividir. A gente dividindo vai... Não sei não. Como se acha não? Ó, a gente dividindo vai dar o quê? Vai dar 0,625. Vai dar um decimal exato. Vai dar um decimal exato. Ó. E Entre 0 e menos 1? Oi? Não, menos 1 não sei. Vai estar... E olha só, esse decimal aqui é um decimal exato. Olha para a parte inteira. 0, não tem.
Então, olha só, ele vai estar entre o 0 e quem? Quem é o próximo? Menos 1. Eu acho. Ele é negativo? Não. Não. Então, ele vai estar entre o 0 e 1 ou entre o 0 e o menos 1? 0 e 1. 0 e 1. Ele não é negativo. Se fosse menos 5 sobre 8, ele estaria aqui, ó. Se fosse, ó. Se ele fosse negativo, ele estaria aqui, ó, nessa parte vermelhinha que eu coloquei agora. Mas como ele é positivo, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui. Ó, fazer aqui, ó. Aqui está o meio. Então, ele vai estar o quê? Ele vai estar um pouquinho depois do quê? Do 5, ó. Aqui, ó, tá o 0,5, onde eu coloquei esse traço. Então, ele vai estar um pouquinho depois. Ele vai estar aqui, ó. Então, aqui, ó, vai estar quem? Meu 0,625. Ó. E menos 21 sobre 3? Como é essa divisão? Quanto é essa divisão? Qual é o resultado dessa divisão? Quanto? Vamos lá. Quanto? Gente, fala sem medo, pode falar. A gente está aqui para errar. Vamos lá. Menos o quê? Menos 7. Isso aí. Tá vendo? Como sabe? Ó, menos 7. Não tem problema errar. A gente está aqui para aprender. Ó, menos 7. E aonde fica esse ponto aqui, ó? Esse ponto é fácil. A gente já sabe onde fica, ó. Esse ponto está aqui, ó. Menos 7. A gente já viu onde está esse ponto. E esse daqui? Ele vai estar o quê? Entre o 0 e o 1 ou entre o 0 e o menos 1? 0 e menos 1. 0 e menos 1. É menos 0,75. Ó, então a gente vai olhar e vai ver o quê? Ó, ele vai estar aqui, ó. Aqui está o meio dele. Aqui está o menos 0,5. Aqui, ó, eu coloquei o meio dele. Aqui estaria o quê? O 0,5 positivo. E aqui, ó, o 0,5 negativo. Porque tá o quê? À esquerda. Então, vamos lá. E aqui, ó, o menos 7 estaria para cá ou para cá? Para cá, né, gente? Ó. O menos 0,7 ou 0,75 estaria para cá, ó. Ele estaria mais ou menos aqui, ó. Menos 0,75. Então, ó, o menos 0,75 estaria aproximadamente aqui. Tem. E o 17 sobre 3? Quanto que daria essa divisão? Não sei. Todas as vezes que vocês olharem, gente, uma fração para representar, para localizar ela na reta numérica, vocês têm que fazer a divisão, tá? Não. Então, vamos lá. Então, ó, esse número aqui, ó, é igual a esse. Então, aqui seria 5 sobre 8. A localização do 5 sobre 8, ó. Vou até colocar aqui, ó.
5 sobre 8, que é a mesma coisa. Quanto que é 17 dividido por 3? Fiz a divisão aqui, ó, e deu 5,666. É um decimal infinito, porém periódico. Ele possui um período. Positivo. Ele possui um período. Quem é o período? É um número que se repete. Quem está se repetindo aí na parte decimal? 6. O 6, isso aí. Então, quem é o meu período? É o 6. Ele é um decimal infinito? Ele é, olha os 3 pontinhos aqui. Ele é um decimal infinito. Mas mesmo sendo um decimal infinito, ele possui um período. Então, eu tenho como encontrar o quê? Uma fração que gere esse decimal. Que fração é essa? Ó, é o 17 sobre 3. Então, vamos lá. Vamos achar onde está? Ó, é positivo. Então, ele vai estar o quê? 5,666. Ele tá onde? Ele está entre quem? Positivo, ó. Ele é positivo. Entre quem? 5 e o 6. Isso aí, entre o 5 e o 6. Ó, então, ele vai estar aqui, ó, entre o 5 e o 6. Então, eu sei que o 5,66 vai estar aqui, ó. Entre o 5 e o 6, ó. Aqui está o meu 5,5, que é a metade. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Aqui. Vou botar uma setinha. Então, ali vai estar quem? Vai estar o quê? O meu 5,666. E o menos 35 sobre 10? Se eu dividir isso, vai dar quanto? Então, como se faz para achar a fração que gerou esse decimal? Supondo que eu tenha dado esse decimal, só esse decimal. A gente chama de fração geratriz. Por quê? Porque é a fração que gerou esse decimal. Isso a gente vai ver numa próxima aula, que aí a gente vai ter que estudar o quê? Dízimas periódicas. Que aí a gente vai achar, a gente vai ver como se acha a fração que gera um decimal. E a gente só consegue achar essa fração para decimais que possuem um período. Se for um decimal, ou seja, por exemplo, ó, esse decimal aqui, ó. Esse decimal aqui, ó, que é o π, 3,1415, a gente não consegue achar uma fração que gera esse decimal. Por isso que a gente chama de quê? De irracional. Então, vamos lá. Ó, numa outra aula, eu faço uma aula só de dízimas periódicas, ou seja, decimais infinitos que possuem um período. Então, vamos lá. 35 sobre 10. Ah, professora, 35 sobre 10. Lembra? Ó, multiplicando, a vírgula anda para a direita. Dividindo, a vírgula anda para a esquerda. Quantos zero tem? 1. Se eu estivesse multiplicando, 35 vezes 10, a vírgula está aqui, andaria uma casa. Então, colocaria um zero aqui, seria o quê? 350. Como a vírgula está aqui e eu estou dividindo, a vírgula vai andar para a esquerda. Então, ela está aqui, vai andar para a esquerda, vai ficar aqui no meio, entre o 3 e o 5. Então, se vocês... 3,5. Isso aí, 3,5. Então, qual é o resultado? Igual menos 3,5. Ah, ficou até em cima do coisa. Eu vou botar aqui em cima, tá? Ó, então o resultado é 3,5. Aonde estaria o menos 3,5 aqui na minha reta numérica?
Pode Entre o escrever, menos Denilson. 3 e o menos 4. Isso, entre o menos 3 e o menos 4. Ó, estaria aqui, ó, entre o menos 3 e o menos 4. Seria o quê? Na metade. Estaria aqui, ó, na metade, ó, porque é o 5. Aqui, entre o menos 3 e o menos 5, tem 10 divisões, igual na régua, gente. É como se fosse uma régua. A reta numérica é uma régua. Na verdade, a régua é um exemplo de reta numérica. Então, aqui eu tenho o meu menos 3,5. Gente, agora que vem. Professora, e a raiz de 8? Raiz de 8 é exata? O que você acha, Letícia? Não, Não, ó. não é exato não. A gente viu que, ó, que Não é exato não. todo número que não é um quadrado perfeito, ou seja, não possui uma raiz quadrada exata, ele é o quê? Irracional. Irracional. Então, a raiz de 8, é um número irracional. Eu vou conseguir o quê? Uma localização na reta numérica aproximada. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer aqui, vamos relembrar aqui, ó, só uma coisinha, ó. Ah, professora, eu não sei as raízes quadradas exatas. Como eu faço? Macetinho, ó. Vai elevando ao quadrado todos os naturais. Ó, 1 ao quadrado. 1, né? 1 vezes 1, 1. A raiz quadrada de 1 é quanto? 1. Por quê? Quando a gente pergunta a raiz quadrada de um número, a gente quer saber qual é, se existe um outro número que elevado ao quadrado dê aquele número ali, ó. A raiz quadrada de 1, existe um outro número que elevado ao quadrado dê 1? Existe um. Então, vamos lá, ó. 2 ao quadrado. Quanto que é? Vamos lá, Letícia. Quanto que você acha que é? Raiz quanto, professora? 2 elevado ao quadrado. Raiz de 2 vezes 2, 4. Isso. Vamos lá. A raiz de 4 é 2. Isso aí. Ó. E 3 ao quadrado? 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 9. Raiz de 9 é 3. Isso aí. Isso aí. Ó, vamos lá. Gostei do macete. 4. 4 ao quadrado. Quanto que é? Isso, mas esqueci. 16. Ó. Ah, desculpa. 16. 16. Eu confundi, fui olhar rápido e confundi. 4 vezes 4, 16. Quanto que é a raiz quadrada de 16? 4. 4. 4. E você vai fazendo isso para todos os naturais. Ó, vai ser 4. E o 5? 5 ao quadrado. Quanto que é? 10. 10 é 5 vezes 5, né? 5 mais 5 não. 5 vezes 5, ó. 25. Ó, 5 ao quadrado é o mesmo, ó, que 5. 25. 25. Então, daria o quê? 25. A raiz de 25 é 5. Isso aí, ó. Daria 25. Então, vamos lá. Vamos continuar da onde a gente tinha parado. A gente tinha parado no 5 ao quadrado é igual a 25. Então, a raiz de 25 é 5. Você entendeu, Denilson? Só você ir elevando ao quadrado todos os naturais e depois você vai entender que, ó, a raiz do resultado, ou seja, a raiz da potência vai ser o quê? Vai ser aquele natural que você elevou ao quadrado. Entendi. Então, ó, por exemplo, você sabe que todas essas raízes aqui, existe o quê? São raízes exatas.
Então, por exemplo, a raiz de 8. A raiz de 8 não é exata. Por quê? Porque não existe, ó, um número que elevado ao quadrado dê 8. Olha aqui, ó, do 4 já pula para o 9. O 8 está aqui? Não está. Então, não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê 8. Então, ó, o 8, ele não está entre o 4 e o 9? Ó, professora, eu estou numa prova, eu não tenho calculadora. Como é que eu vou saber localizar a raiz de 8 na reta numérica se eu não sei quanto vale a raiz de 8? Vai descobrir agora, ó. Vocês vão olhar, vai entender. A raiz de 8, ela tá. Qual é a raiz exata anterior? É a raiz de 4 e a raiz de 9. Então, a raiz de 8, ela vai estar o quê? Entre a raiz de 4 e a raiz de 9, ó. A raiz de 8 vai estar aqui, ó. Então, a raiz de 8 vai estar aqui. Então, qual é a raiz de 4? Ó. Quanto que vale a raiz de 4? 2. 2. E a raiz de 9? 3. 3. Ó. Então, a minha raiz de 8 vai estar entre os números 2 e 3. Concordam? Sim. Mas como a raiz de 8, que a gente já explicou anteriormente, é o quê? É um irracional, a resposta vai ser o quê? Um decimal infinito, não periódico. Então, eu vou achar o quê? A localização dela na reta numérica por aproximação. Então, eu vou achar por aproximação. Ó. Então, vai estar entre o 2 e o 3, vai ser o quê? Aproximadamente, ó. Isso significa, ó, igual, continua em cima, aproximadamente, 2, vírgula. A minha parte decimal, como é que eu vou saber? Como? Percebendo, ó, o 8, ele está mais próximo de 9 ou de 4? 9. De 9, não é? Então, se vocês fizerem na calculadora, deve dar 2,8, 2,80 alguma coisa, ou 2,9. Vamos botar 2,8. Pontinho, que é infinito. Vou botar aproximadamente 2,8. Você pode pesquisar lá, pode pegar a calculadora, vou colocar, depois eu coloco para vocês na calculadora. Ó, vocês vão achar isso aqui, ó. Então, ó, aonde que tá a raiz de 8 na reta numérica? Entre quem, Denilson? Ó, olhou para a parte inteira, ela vai estar onde? O que você acha? Entre o 8 e 9. Não. Ó, olha o decimal. Ó. Entre quem? Entre o 2 e o 3. Isso aí. Entre o 2 e o 3. Ó. Entre o 2 e o 3. Vai estar aqui, ó. Ó. A metade está aqui. Entre o 2 e o 3. Só que ela vai estar mais próximo do 3, não é? Ó. 2,8 está mais próximo do 3. Por quê? Porque a raiz de 8 vai estar mais próxima de 9. O 8 não está mais próximo de 9 do que do 4. Então, vai estar bem mais próximo de 3. 2, vou botar o 2,8 aqui. Ó. Então, ó, raiz de 8 vai estar aqui, ó. A raiz de 8 vai estar aqui. A localização dela na reta numérica vai estar ali.
Vamos ver uma outra raiz que eu vou colocar agora? Deixa eu ver aqui. O que você acha da raiz de 5? Raiz de 5 não, raiz de 2, que foi o exemplo que a gente deu lá, que a gente já sabe que é um irracional. Lembrou? Ó, que a gente colocou aqui, ó, raiz de 12, que é um irracional. Por quê? Porque não tem uma raiz exata. Se você olhar, ó, o 9 já pula para o 16. Ó, a raiz de 10 não tem raiz exata, vai ser um irracional. A raiz de 11 não tem raiz exata, vai ser um número irracional. A raiz de 12 também. Então, a raiz de 13, de 14, de 15. A raiz de 16 não. A gente sabe que o resultado é 4. Então, vamos lá. Vamos ver a raiz de 12? A raiz de 12 vai estar entre quem? Olha aqui. Raiz de 2 e 3. Não, ó. Entre 4 e 9? Não, de 9 e 16, ó. O 12, ele não está entre 9 e 16? Uhum. Então, ele vai estar entre a raiz de 9 e 16. Ó, o 12, ele está entre o 9 e o 16. Opa! Entre o 16. Então, ó, a raiz de 12 vai estar entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Ó, aqui é a raiz de 12. Quanto é a raiz de 9? 3. E a raiz de 16? 4. 4. Isso aí. Então, já sei que a minha raiz de 12 vai estar localizada onde? A de 12 vai estar localizada entre o 3 e o 4. Isso aí. Vai ser aproximadamente 3, como é que eu vou saber, professora, a minha parte 4. decimal? Aí você vai pensar, o 12, ele está mais próximo do 16 ou ele está mais próximo do 9? Ou ele está praticamente no meio, assim? Ó, entre 9 e 16 tem quantos números? Oi, repete de novo, professor. Ó, entre o 9 e o 16 tem quantos números? 7. Tá, então vamos lá. De 12 até 16 tem quantos? 4. 4. E de 9 até 12? 3. Você concorda que o raiz de 12 está bem mais próximo do raiz de 9 do que do raiz de 16? Sim. Não, peraí. Ó, o 9, o 12 está mais próximo de 9 do que do 16, não é? Aham. Então, a raiz de 12 vai estar mais próxima de quem? Da raiz de 9. Então, ele vai estar o quê? 9. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, vai estar aqui. Aqui está o meu 3,5, que é na metade. Mas ele não está na metade. Deve ser o quê? 3,4, alguma coisinha. Porque ele está um pouco abaixo da metade. Um tem 4 para um lado e 3 para o outro. Então, ó. Então, ele vai estar o quê? Opa, deixa eu pegar o lápis aqui. Então, eu vou colocar 3,4, pontinho, pontinho, porque é o quê? É um decimal infinito e não tem período. Então, ele vai estar onde? Vai estar mais ou menos aqui, ó.
Vai estar mais ou menos ali. Então, ó. Então, ali vai estar quem? A minha raiz de quanto? Raiz de 12. E aí, achou fácil? Achou fácil, Denilson? Achou? Achou, Tiffany? Achei.